Olá, meus amigos. Hoje nós estamos começando um novo ciclo de estudos utilizando o livro do médium Vanderlei de Oliveira e o espírito Pai João de Angola. É um espírito muito sábio, acompanhando esse nosso amigo médium durante muito tempo. E é o livro 7 Caminhos para o Alto Amor, que realmente é uma pérola, realmente falando sobre espiritualidade, sobre psicologia, sobre reflexão, sobre o funcionamento mental. Então, nós estamos hoje aqui pegando um capítulo que está na página 56, que é um subcapítulo que ele chama de 2.2, né? O livro é em partes, e esse é o capítulo 2.2, chamado Aceitação de Si Mesmo, o Alto Amor em Plena Ação. Todos nós temos muita dificuldade dessa aceitação plena de quem nós somos, a nossa história, uma aceitação de onde nós estamos, a família, o país, e vai por aí por diante. Então, essa dificuldade de identificar as nossas emoções, se identificar com quem somos, com a nossa história, muitas vezes a gente acaba se perdendo pela negação. Então, a aceitação é um dos pontos essenciais para fazer as pazes conosco mesmo, com as nossas emoções, com os nossos sentimentos. E um dos primeiros exercícios que eu proponho para você, para todos nós, é que possamos fazer as pazes com as nossas emoções. Elas fazem parte da nossa formação, do nosso ser, da nossa sobrevivência. Os nossos sentimentos, por mais desagradáveis ou por mais que ele pareça contrariar toda a nossa procura de elevação espiritual, ele faz parte do nosso processo evolutivo e de um processo de formação de constituição humana e social, de interação social. A gente nunca vai conseguir ressignificar algo da nossa vida enquanto não tiver essa aceitação das nossas emoções. Veja o que ele diz nesse primeiro parágrafo, o espírito Pai João de Angola. O primeiro e mais fundamental passo para a renovação dentro de si é a aceitação, gesto de profunda afetuosidade a si próprio. Então, gente, nós não conseguiremos modificar algo em nós enquanto não tivermos esse trabalho de aceitação. Jesus já falava sobre aceitação no Evangelho, quando ele fala que pega a tua cruz e siga-me. Pega os seus problemas, pega as suas vulnerabilidades, pega as suas inconstâncias, pega os seus medos, venha. É isso que ele estava falando. Ele não pediu para deixar a cruz e seguir ele. Ele pede para seguirmos com a nossa humanidade. Isso é extremamente libertador, porque Jesus vem, ele mesmo disse, eu não vim justamente para os sãos e sim para os doentes. Eu não quero justamente sacrifício, eu quero misericórdia. E o próprio mestre está falando sobre aceitação quando ele diz, amar o próximo como a si mesmo. Senhor, qual é o maior mandamento da lei? Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, como é que você vai ter a aceitação de si, se você não está nesse processo de amar a si mesmo? Negar as crenças, gente, é realmente uma das piores situações que nós temos. Negar as crenças e negar nossos sentimentos e emoções. Essa negação, ela parece ser sistemática, porque a gente está sempre querendo colocar debaixo do tapete aquilo que a gente não gosta, ou que a sociedade não aprovaria, ou que a gente precisaria da validação externa. Então a gente sempre tenta fazer esse trabalho de negação. Vejam só, gente, negar as emoções e os sentimentos é algo que pode ser até natural em situação de estresse intenso, um ciúme, uma raiva, um ódio, e depois a gente negar isso. Mas quando isso faz parte do nosso modus operandi, em que a gente não quer identificar, ou quando identifica, não aceita, esse é um processo que vai nos levar a várias distonias, a várias alterações, a várias inquietudes. Porque uma das causas, eu já comentei isso, uma das causas dos chamados transtornos somatoformes, ou transtornos psicossomáticos, também chamado transtorno conversivo, ele tem realmente alguns processos. Mas então, gente, essa questão de negar os sentimentos e emoções é uma das causas, falando uma das causas, existem outras, dos transtornos de somatização. O que é transtorno de somatização? Muitos de nós aqui já passamos por isso, mas muitas pessoas têm isso de forma constante. São transtornos intestinais, alergias, dores musculares e outros problemas que a medicina não descobre.
e que realmente a nossa mente é capaz de produzir tudo isso. Em neurologia, chamados transtornos neurológicos funcionais, em que pessoas têm até alteração do andar. Aqui está a sequência da fluência leitora. Primeiro a criança tem que olhar... Então, um dos aspectos justamente é que quanto mais se nega um sentimento, uma emoção, maior dificuldade nós vamos ter depois de trabalhar com isso. E quando uma coisa é constantemente negada, a gente sufoca, ela vai ter que sair. E sair, às vezes, como? Sai na forma de manifestação física, mesmo não tendo uma alteração física, mas através de sintomas médicos, em que os médicos fazemos exames e não se descobre nada. É os chamados transtornos somatoformes ou transtornos psicossomáticos. Essa é uma das causas. Existem trabalhos demonstrando que quando uma pessoa costuma constantemente sufocar os seus sentimentos e emoções ou negá-los, esta pessoa tem maior risco de desenvolver neuroticismo. O que é neuroticismo? É uma tendência de estar sempre ansioso, estressado, sempre desconfiado de tudo e de todos, em que a pessoa está sempre na expectativa que algo trágico ou negativo vai acontecer com ela. Então, isso é um trabalho demonstrado ao longo do tempo como o hábito que nós temos de negar. E nós fomos criados assim, como nós já comentamos. A gente não quer aceitar e vamos negar muitas vezes que temos ciúmes, que temos inveja, que temos medo, que temos falibilidades, que temos justamente o orgulho, que temos tantas outras coisas que, a princípio, a sociedade ou as pessoas que convivemos, elas não aplaudem, não reconhecem como sendo algo, obviamente, positivo. Então, essa questão da negação, nós fomos treinados para fazer isso, porque é feio esses sentimentos. Ele não é aceitável pela uma sociedade, ele não é aceitável do ponto de vista espiritual. Então, começamos a entrar num choque muito grande. É interessante notar, gente, que o segundo ponto, eu vou ler o terceiro parágrafo, que o Espírito Pai João de Angola comenta. Atitude de honestidade emocional. Atitude de honestidade emocional em reconhecer suas imperfeições é a porta que se abre para as grandes transformações na conduta, nos sentimentos e nos pensamentos. Essa honestidade emocional, ela é muito falada nos livros da irmã Cidufo, através da mediunidade do próprio Vanderlei de Oliveira, como um dos pontos mais importantes da maturidade psíquica e espiritual. Como eu disse, é um desafio para nós, porque a gente está sempre negando a chamada sombra nossa. E mais ainda interessante, que essa honestidade emocional a gente precisa mais do que nunca quando a gente parte para ter um momento de maior espiritualidade. É como se a gente quisesse, de uma hora para outra, dizer que nós somos seres espirituais, evoluídos, e que a gente vai negar a nossa humanidade a partir daí. É um raciocínio muito comum. Todos nós que entramos, por exemplo, para uma nova religião, para um novo templo, para uma nova filosofia espiritual. Porque muitas vezes o ego nosso, ele utiliza essa evolução espiritual nossa como uma forma justamente de orgulho, de presunção, de comparação. Então, vejam só, ainda a gente pode utilizar os nossos conhecimentos espirituais para dizer que somos melhores do que os outros, que somos mais evoluídos, que somos mais preparados. E passamos a negar esse lado puramente humano nosso, que faz parte do nosso ser. Que veja bem, gente, como eu já disse, do ponto de vista científico, neurocientífico, psicológico, não existe o que eu vou dizer. A gente não apaga, a gente não deleta os nossos sentimentos, por mais que a gente deteste eles. Não tem como apagar raiva, medo, tristeza, vulnerabilidade, ciúme, inveja. Isso faz parte de todo um conteúdo psíquico-emocional e de sobrevivência do Homo sapiens. Eu já falei sobre as emoções básicas, raiva, medo, tristeza, nojo, surpresa, alegria. São emoções que o seu animalzinho tem, todos nós temos, e aí partindo para os sentimentos do Homo sapiens, que vai desde o ciúme, orgulho, inveja, compaixão, vai para aí afora. Tudo isso faz parte da nossa interação social. Nós não tem como apagar, passar uma borracha, ou destruir isso. É a mesma coisa você querer destruir a sua vontade de dormir, a sua sede, a sua fome, a vontade de ir no banheiro. Porque isso é uma coisa incoerente. Então, por isso que, mais do que nunca,
O Evangelho de Jesus, ele vai dizer isso. Pega a tua cruz e me siga, é fazer as pazes com as nossas emoções e sentimentos. É fazer as pazes com você mesmo. É se acolher com respeito, com carinho. É essa página da aceitação de si mesmo que o Espírito Pai João de Angola está nos convidando, nos convocando para essa reflexão. Então, honestidade emocional, dar nomes aos bois. Identificar a sua emoção, dê nome para ela. E como diz o budismo, apenas observe sem julgar. Senti, pensei, já senti isso, tive a intenção, mas sem julgamento. Isso é uma forma de maturidade espiritual, isso é uma forma de autoaceitação, isso é uma forma de honestidade emocional. Tendo honestidade emocional consigo, você passa a mais ter com as pessoas. Porque, vejam bem, gente, à medida que a gente começa a aceitar as nossas vulnerabilidades, à medida que a gente começa a aceitar os nossos medos, à medida que a gente começa a aceitar que todos nós temos pés de barros e tetos de vidro, há uma maior probabilidade da gente entender e compreender melhor as pessoas, porque elas são espelho de nós. Elas também são vulneráveis, por mais que elas tentem não demonstrar isso. Então, a gente começa a entender e compreender e ter mais compaixão ou ter mais empatia pelas pessoas à medida que a gente faz esse movimento de autoaceitação, de acolher a nossa humanidade. Você é falho, eu sou falho. Vai falhar? Vai. Vai errar? Vai. Mas eu não posso errar. Caminho para a dor. Há o Espírito Hamed, através da mediunidade Francisco do Espírito Santo Neto, em que o Espírito Hamed fala que qualquer forma de apego é caminho para a dor. O que ele quer dizer com isso? Não somente apego para coisas materiais, mas ele diz apego para crenças, para pontos de vista. Quando não se está aberto ou flexível para novos aprendizados, é o caminho para a dor. Tanto que o budismo fala do carvalho e do bambu, que uma grande ventania é capaz de quebrar um carvalho resistente, mas o bambu é flexível. Ele consegue ir e voltar, é a resiliência. Então, a partir do momento que nós temos essa honestidade emocional, nós temos maior chance de ter essa flexibilidade, desse acolhimento, de ter essa resiliência emocional, que o budismo e a psicologia estudam muito. Então, quanto mais negar, quanto mais sujeira para debaixo do tapete, essa sujeira uma hora vai aparecer. Ou vai aparecer na forma de um sintoma físico, até uma doença, ou vai aparecer através de dictonias emocionais psíquicas que todos nós temos. Desde um estresse constante, ansiedade, frustração, depressão. Não estou dizendo que toda a causa de que eu falei é a negação, mas a negação dos nossas emoções e sentimentos, é a não aceitação de quem somos, é caminho para tudo isso que eu disse. Ele continua aqui. Renovação interior, olha só, não é anular ou acabar com algo em você, mas educar as más inclinações para que elas se transformem em força, orientação e paz. Não precisa ser destruído em você, tudo deve ser transformado. Nós precisamos cada vez mais, gente, ter essa ideia. Nós não destruímos o que nós somos, humanos, que precisamos ser e temos essa humanidade. Quanto mais negar a nossa humanidade, é caminho para a tormenta. Porque senão a gente vai ter personagens, a gente vai usar máscaras, principalmente no meio em que a gente está, do nosso meio, da nossa igreja, do nosso centro, do nosso núcleo de filosofia espiritualista. O nosso ego pode querer vender a nossa espiritualidade superior que ainda nós não temos, e na tentativa de negar a nossa humanidade. Podemos muitas vezes caminhar por este meio. A gente observa isso, nós já passamos por isso. Então, muitas vezes a gente quer demonstrar uma espiritualidade que nós ainda não temos. Claro, vai ter, é construído isso, mas sem negar. A aceitação da nossa humanidade é o melhor caminho. Então, gente, nós precisamos também construir novos valores. Então, não é apenas querer destruir o que já temos, porque nós não fazemos isso, mas também construir novos valores. Lembro uma pergunta de Allan Kardec. Ele pergunta aos espíritos se nós praticássemos todas as virtudes, se já estaríamos puros, perfeitos. O Espírito da Verdade relata a Kardec: vós ainda não conheceis todas as virtudes. Existem virtudes que vós ainda não conheceis. Quer dizer,
Outras traduções falam dessa forma. Então, gente, vejam só, nós conhecemos virtudes que nós estamos procurando exercitá-las. E tem virtudes que a gente nem conhece. Então, olha só como se é processual. Não existe ainda um patamar de homem perfeito, porque a perfeição apenas está no nosso mundo mental. Ela não faz parte do nosso mundo prático. Existe uma coisa perfeita que é Deus. Não dá para discutir outra coisa. Ele ainda continua. Pode falar, Renato? Esse é um dos caminhos, Renato. Esse é um dos caminhos. Porque mudar um hábito não é fácil, mas uma forma justamente de transformar ou diminuir a frequência de um hábito é colocar um novo. Porque quando você exercita algo constantemente e aquilo tem significado para você, com o tempo o cérebro passa a entender que aquele hábito é mais importante para a sua sobrevivência. E ele passa a deixar pouco a pouco o hábito anterior. Ele pode até surgir de uma vez ou outra, mas o modus operandi do cérebro vai ser aquele novo hábito. Então, constância, treinamento, significado é a coisa mais importante para se colocar o hábito em prática. E lembrando, gente, que quando a gente quer desenvolver um hábito, a gente tem que deixar as coisas daquele hábito mais próximo de nós. Se a gente quer ter o hábito de estudar ou ler um livro, o livro deve estar fácil de pegar. Ele deve estar ao nosso alcance. Então, colocar o livro na cozinha, no banheiro, está dando um exemplo. Se quer ter o hábito de fazer uma atividade física, tudo tem que estar perto de você, muito fácil. A academia tem que estar perto. Aquela roupa para você fazer atividade física já tem que estar na cadeira ali, ou ao lado do lado da sua cama. Se levantar, já vai olhar ela. Não tem como o cérebro ficar fugindo daquilo. É apenas algumas técnicas que eu estou aqui compartilhando com vocês, que como mudar o hábito, ou começar a exercer um hábito. E assim também é na vida moral, ética, na vida espiritual. A gente tem que procurar ter coisas que a gente quer alcançar próximo de nós. Então, coisas que não são físicas, mas fazer o que estamos fazendo, ou o que você está fazendo agora, escutando a minha gravação, escutando justamente uma palestra edificante, fazer uma leitura edificante, ter um momento de reflexão, ter um momento justamente de silêncio, desligar as redes sociais, desligar o celular, dar uma volta na natureza, fazer uma prece meditada. O que é prece meditada? Uma conversa com o seu mentor, com o seu Deus, de acordo com a sua crença. Eu estou dando exemplo que quando a gente quer ter novas virtudes, quando a gente quer desenvolver novas habilidades psíquicas, a gente precisa estar também perto delas, assim como o exemplo que eu dei de desenvolver novos hábitos. Então, constância, disciplina, significado para aquilo. Ele continua aqui, o espírito Pai João de Angola. Quando não se é educado para gerenciar conflitos internos, a gente não é educado para isso, nunca foi, né? Assume-se uma postura de inimizade consigo. Isso é terrível, né, gente? A negação, quando a pessoa passa a não gostar-se mais de si, da sua própria vida. Essa resistência ao seu lado sombrio faz tudo ficar mais pesado. Aumenta o efeito de suas limitações e dificuldades, como se colocasse sobre elas uma lente de aumento. Chama-se de martírio o ato de entrar em litígio com o seu lado sombrio. E esse conceito é do Carl Gustav Jung, do psicólogo suíço. Nós já estudamos em outros encontros sobre a sombra. Sombra é tudo aquilo que a gente não quer aceitar ou que nós nem imaginamos que existe em nós. E quando aparece, a gente não quer nem escutar, não quer nem ouvir, não quer nem identificar. Sombra não é apenas um lado negativo, mas são potencialidades da alma, nas regiões mais profundas do nosso consciente. Com certeza, é o nosso DNA divino ali. E faz parte da nossa natureza humana. Portanto, vai surgir emoções, vai surgir sentimentos para a nossa sobrevivência física, mental, psíquica e social. E vamos ter que conviver com eles. O problema é quando a gente passa a um estado emocional. Eu senti tristeza, eu estou vivendo aquela tristeza 24 horas. Aí passa um estado disfuncional, em que aquilo passa a prejudicar o seu dia a dia. Toda emoção e sentimento que passa a ser repetido e passa a perturbar, passa a levar a uma disfunção do dia a dia, ela passa a ser patológica. Mas eu já disse isso para vocês, já tivemos esse encontro. Um indivíduo dito com transtorno psiquiátrico, gente, ele tem as mesmas emoções nossas. Nós, e um paciente com transtorno psiquiátrico, somos iguais.
A diferença é que os sentimentos que ele tem são em grande intensidade e são extremamente disfuncionais para ele. Quem aqui nunca ficou extremamente triste por um luto, pela perda de um animalzinho, por uma situação afetiva que foi desfeita, por um dano econômico? Claro, não vai ficar triste. Imagine essa mesma tristeza 24 horas durante meses. Então, é isso que nos faz justamente essa diferença de um paciente chamado de transtorno psíquico para um indivíduo considerado rígido mentalmente. Nós somos iguaizinho a eles. O problema é que eles têm emoções em alta intensidade disfuncionais. Findando aqui, Renato, quanto tempo? 3 minutinhos? Só eu estou findando esse capítulo. Renovar-se já é um ato muito difícil e com o martírio fica ainda pior. A melhoria só acontece quando você olha com sabedoria e misericórdia as origens de seus equívocos, quando ama sua imperfeição temporária e aprende a transformá-la em luz, rota em sua vida. Muito lindo isso, gente. Imperfeição temporária. Nós somos seres que estamos em construção, constantemente em construção. Ele continua terminando o parágrafo. Somente se for amigo de si mesmo e acolher até seus enganos é que conseguirá se reerguer e recomeçar por meio de acolhimento amoroso a si próprio. O alto amor floresce em quem se abraça com ternura mesmo nos instantes de intensas tempestades no reino do coração. É mais fácil olhar para o dia com olhos de bondade nos instantes de bonança, mas diante da noite escura da alma, é necessário que os olhos sejam enebriados de amor para iluminar os caminhos no rumo do alívio e da cura. Este capítulo, o Espírito Pai João de Angola, mais do que nunca, ele quer dizer e enfatizar que a aceitação, gente, ela faz parte de toda uma característica de maturidade espiritual e psíquica. Sem essa aceitação, a gente não vai ter paz conosco mesmo, porque a gente nunca vai conseguir fugir de nós mesmos. É por isso que muitos espíritos, ao pós-desencarnar, nas chamadas reuniões mediúnicas, eles continuam com um complexo de culpa extremamente por não se perdoarem. E aquilo é martirizante para eles. E todos nós estamos sujeitos a isso. Estamos no corpo físico e iremos desencarnar e poderemos continuar com essa inamizade conosco mesmo. Então esse acolhimento tem que começar agora, porque somos aprendizes da vida. A culpa sentimos, mas ela não pode permanecer, porque temos a ter essa consciência de que somos aprendizes da vida. Somos justamente esses alunos do Evangelho, do Mestre Jesus. Ter Jesus como nosso guia, modelo de vida. Mas temos essa condição de aprendizes. E aprendizado se chama humanidade. Angelitude, perfeição, a gente não sabe o que é isso. É viajar na maionese. Fazemos parte do Homo sapiens ainda.